Bom dia, terceiros anos CNs. Eu sou a professora Viviane Gulão e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da disciplina História e Filosofia da Educação, que é uma disciplina que faz parte da grade do curso de formação de professores no segundo e no terceiro ano. Nesse momento, nós vamos fazer um grande apanhado, uma grande revisão de tudo que nós vimos ao longo dos segundos anos. Creio que a maioria de vocês tenha sido meus alunos no ano passado, mas de qualquer forma eu preparei esse quadro aqui, mais uma vez, como uma forma de relembrar nossa sala de aula. A gente sabe que o tempo muda, que as coisas mudam. Não quero aqui voltar ao passado com o quadro, com o piloto, mas é apenas uma forma de lembrar nesse momento tão difícil que a gente está vivendo as nossas aulas. Seria uma forma de nos aproximarmos, ainda que remotamente. Eu deixei com vocês a apostila de História e Filosofia da Educação. Lá tem um grande resumo, um grande apanhado das principais ideias que nós estudamos no ano anterior. E eu coloquei aqui no quadro alguns pontos que eu vou falar com vocês agora rapidamente para que a gente possa relembrar. Antes de qualquer coisa, quando se fala de história, de tempo histórico, muitas vezes alguns alunos se perdem quando a gente fala assim, antes de Cristo, depois de Cristo, tal século. Parece que foi assim, anteontem, antigamente, como se tudo tivesse dentro de um tempo só. Nós já vimos na nossa aula de política educacional que as coisas mudam de acordo com o tempo e com o lugar, o pensamento não é o mesmo. Então aqui, eu não sei se dá para vocês visualizarem bem, eu fiz uma linha do tempo só para vocês terem uma ideia do tempo em que as coisas aconteceram. Estamos hoje no ano de 2021. Olha o ano de 2021 aqui. Mas nós estamos no ano de 2021 em relação ao nascimento de Cristo. Não estou aqui dizendo se você crê ou não crê, não é isso. É um fato histórico. Ou seja, o nascimento de Cristo foi considerado o ano zero. Existem algumas culturas para os judeus, por exemplo, estamos no ano 5.700 e alguma coisa, porque eles consideram o ano zero deles a partir da aliança feita com Abraão. Para o Islã, eles estão no ano de 1000, não sei dizer exatamente 400 e pouco, porque eles consideram o ano zero o ano que o profeta recebeu a revelação, Maomé, ou Muhammad. Então essas coisas variam de cultura para cultura, tá? Esse ano é um ano aceito internacionalmente, até para nível de tratados, de contratos, de assinaturas e tal. Então vamos lá. Considerando como ano zero o ano do nascimento de Cristo, o que acontece antes desse ano zero, bem escrito nos livros, nas apostilas, como AC, antes de Cristo. Antes de Cristo está o período da Grécia Clássica, que nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco sobre isso. Grécia Antiga e Grécia Clássica. Aqui, o que a gente costuma chamar de período de Idade Média, que é dividido entre Alta e Baixa Idade Média, está entre o ano 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. Esses 1000 anos aproximadamente é o período de maior poderio da Igreja Católica e é o período que se convencionou chamar de Idade Média. Vocês vão estudar isso com muito mais profundidade nas aulas de história. Eu só queria que vocês se situassem, tá bem? Para não ficar perdido achando assim que o Paulo Freire foi amigo do Sócrates, eles tomavam café juntos, né? As coisas existem no tempo e no espaço. Então vamos lá. Não se atentem tanto às datas, até porque isso ninguém dorme na Grécia Antiga, acorda aqui na Idade Média, esse tipo de coisa. As coisas se dão gradativamente. Não se atentem tanto ao ano, ao dia, mas ao período como um todo.
Aqui depois a gente entra na idade que se convencionou chamar de idade moderna, idade contemporânea até os dias de hoje, ok? Então vamos lá. Educação clássica, educação da Grécia clássica, Grécia antiga. Os três principais filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, né? Sócrates não escreveu absolutamente nada. Platão, que foi discípulo dele, é que escreveu as coisas que ele dizia, que ele pensava. Sócrates, inclusive, morreu, né, por causa das coisas que ele pensava. E Aristóteles, que foi discípulo de Platão, também escreveu a partir das coisas que ele aprendeu com Platão, embora tenha diferença entre os dois, tá? Mas eu não vou me atentar a isso nesse momento. Na Grécia Antiga, na Grécia Clássica, surge a ideia, um conceito chamado de paideia. A paideia é um ideal de formação integral entre cultura e sociedade, ou seja, fornecer ao que se chama, nem era aluno na época, mas fornecer ao jovem, à criança e ao jovem, uma educação que envolvesse cultura, que tivesse ligada à sociedade, uma educação mais humanística, mais voltada para as letras, tá bem? E outra coisa importante, essa educação pensada e oferecida era oferecida a homens livres, porque a gente escuta muito falar assim, a Grécia é o berço da democracia, mas não é a democracia como nós a vemos hoje. Não é a democracia que nós temos hoje, porque até mesmo a democracia do século XXI ainda não é a ideal, ainda não abrange todas as pessoas. Então, eles pensavam, os gregos pensavam em democracia, porém, ela era destinada aos homens livres que não precisassem trabalhar fisicamente, que poderiam dispor do que a gente chama de ócio produtivo, que é ficar à toa, tá? Só que o ficar à toa, que a gente chama de ócio produtivo, é o quê? É poder ficar à toa, não ter que lavar, passar, cozinhar, arar a terra, enfim, fazer nenhum serviço braçal, para ficar simplesmente pensando. Isso não é ruim em si. O problema é que para que essas pessoas tenham esse ócio produtivo, outras dezenas, quiçá centenas, tinham que trabalhar muito. Então, homens livres apenas. Era uma educação integral, tinha democracia, foi o pontapé inicial, mas não era para mulheres, não era para filhos de escravos e nem para escravos. Na Grécia tinha escravos, tá, gente? Depois a gente vai trabalhar com a ideia de Esparta e Atenas, que está aí na apostila. E aí começa a se fazer uma diferença entre essas duas cidades, porque enquanto Atenas pensava numa formação integral, mais humanística, mais voltada para a poesia, para a literatura, para o pensamento, Esparta, muito militarizada, que era uma cidade próxima, pensava numa educação mais prática, numa educação mais militar, na ginástica, na formação de jovens que iriam para a guerra defender a cidade. Esse modelo diferente de educação, entre uma educação humanística, mais voltada para os livros e outra mais voltada para a prática, depois, esse ano, a gente vai ver bem lá para frente, é um paralelo que aconteceu também aqui no Brasil. Quando se pensa numa educação, numa graduação, ou num Senai, num Senac, numa educação mais prática, mas isso é conversa para uma outra aula, tá? Não é a mesma coisa, é só uma pequena analogia. Aí a gente entra aqui no período medieval. O período medieval é o período que a Igreja Católica ela tem domínio sobre a educação. Ela que controla e domina a educação. É ela que, através dos seus mosteiros, das suas escolas, fica responsável por esse período. Se convencionou dizer que foi período das trevas, que a Igreja Católica se fechou. Já existem pesquisas e estudos que mostram que não foi bem assim.
foi um período em que muito se produziu também, porém isso também nós vamos falar numa outra aula com maiores detalhes. O importante que eu quero que vocês compreendam nesse momento são essas ideias centrais que estão aqui no quadro. O conceito de paideia, o que era a Grécia Antiga, Grécia Clássica, a diferença entre Esparta e Atenas, a importância da democracia, porém não era uma democracia para todos, a educação era para todos, mas a palavra todos para eles significa homens livres. Todos não significa necessariamente todo mundo, por mais que isso possa parecer estranho. E o período que compreende a Idade Medieval, tá ok? Bons estudos, espero que eu possa ter esclarecido algumas coisas e eu vou estar disponível no período de aulas, ok?